Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos trabalhando juntos as mensagens do Espírito do Irmão José na psicografia de Carlos Bacelli. Nós vamos trabalhar no livro Irmão José. E aqui, hoje, a gente vai trabalhar no capítulo 15, lidando com problemas. Lidando com problemas. Ora, pelo título vocês já estão entendendo que vocês têm problemas, que eu tenho problema, que todos nós temos problemas, ok? Ele não coloca caso haja o problema, não. Ele coloca lidando com os problemas. Então, todos nós temos vários problemas, ok? Existem problemas que se complicam apenas pela tua falta de habilidade em lidar com eles. Olha a primeira informação. A primeira informação. Existem problemas que se complicam só pela nossa falta de habilidade em lidar com eles. Só da gente saber que está vivenciando, a gente o agrava, ou de saber que ele pode chegar, atenção, isso é uma possibilidade. Só de saber que ele pode chegar, a gente já começa a criar problema em cima daquele que ainda não chegou. Por quê? Porque depende da gente. Existem problemas que se complicam apenas pela tua falta de habilidade em lidar com eles. Aí ele continua, a força de impacto da prova é diretamente proporcional à tua capacidade de aceitá-la. A força de impacto está relacionada à sua capacidade em lidar com o problema. Então, ele pode ser muito impactante, ele pode ser pouco impactante. Como que a gente lida com ele? Se a gente lida de forma angustiada, se a gente lida de forma revoltante, se a gente lida de forma agressiva, se a gente lida de forma depressiva. Então, vocês imaginem, se a gente lida com um problema a ponto de agravar, porque é a nossa percepção do problema, a gente expande, a gente tende a achar que o nosso problema é o maior problema do mundo. Curiosamente, falando do capítulo Depressão, no livro Quem Ama Não Adoece, do cardiologista Dr. Marco Aurélio Dias da Silva, um livro da editora Bestseller. Neste capítulo ele faz uma colocação muito interessante, e falando, por exemplo, da postura do depressivo. Ele coloca assim, as pessoas, quando alguém está deprimido, muitas vezes não dão a chamada notícia ruim para aquela pessoa. Não, ele já está deprimido, não deixa ele saber disso, não. Ele falou assim, olha o que ele coloca para nós. Não precisa de ter a menor preocupação em levar notícia ruim para quem está deprimido. Porque o deprimido é aquele que ele acha que o problema dele é o maior do mundo. Então, qualquer notícia ruim não o abala. De tanto que ele agrava o estado depressivo dele. Olha que curioso isso. A gente, quando vê a pessoa, não, ela está deprimida, já faz tratamento, toma remédio controlado, ela é a que menos você teria dificuldade de dar notícia ruim para ela. Entenderam? Porque intimamente ela já agrava. Precisa? Claro que não, gente. Claro que não. A depressão é uma dor. Como outras. Uma queda é uma dor. Um mal-estar familiar é uma dor. Um processo de separação é uma dor. Perda de um emprego, dor. Desencarnação de um ente querido, família, esposa, filho, pais, dor. Mas, olha o que Carlos Drummond de Andrade coloca para nós. A dor é inevitável. Inevitável. Todos nós teremos dor, gente. Todos nós. Porém, o sofrimento é opcional. Ou seja, eu dou a conotação do sofrimento que eu desejar. Eu faço isso. Então, a gente tem que ter o cuidado com essa situação. Por quê? Se a dor é inevitável, repetindo, até pela profundidade com que a fala de Drummond traz para nós. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Olha o que o irmão José traz aqui.
a força de impacto da prova é diretamente proporcional à tua capacidade de aceitá-la. A força do impacto depende da gente. Uma senhora chegou para mim e falou assim: Emerson, nossa mãe, eu precisava de marcar essa conversa com você aqui. Eu preciso que a gente assente para conversar, porque eu estou com uma dificuldade muito grande. Mas é muito grande. Eu falei, o que está acontecendo? Ela falou assim, Emerson, eu estou com muita dificuldade de aceitar a velhice. Eu estou com muito problema para lidar com a velhice, aceitar a velhice. Emerson, eu não dou conta. Só de imaginar que eu posso chegar na velhice, eu já estou em sofrimento. Eu falei assim, e o que a senhora tem feito? Como que tem sido a sua rotina? Aí ela falou que ela já trabalha com idosos, que ela faz pintura de panos com idosos, pano de prato, de tecido. Ela falou que ela trabalha com eles e ensina bordado. Em momentos de feriadão, ou muitas vezes fora de feriadão, mas que existe uma disponibilidade grande do grupo, ela organiza passeios. Ela vai para Caldas Novas no meio do ano, junto com os idosos, programa excursão, faz contato com a empresa. E eu falei assim, a senhora faz tudo isso? Faço. Eu tenho atividade o tempo todo. Ô Emerson, mas aí eu trabalho o tempo todo com os idosos, o tempo todo com os idosos. Mas me preocupa quando eu chegar. Me preocupa. Depois dela falar uma série de outras atividades, eu perguntei para ela assim, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quantos anos a senhora tem? Ela falou assim, 84. Aí eu falei, ô minha filha, não preocupa não. A senhora não vai envelhecer nunca. Pode ficar tranquila. E ai da velhice se ela te ver. Porque a velhice vai passar de largo, ela vai passar lá longe. Porque se com 84 anos a senhora está preocupada quando a velhice chegar, pode ficar tranquila, ela não vai nem chegar, a senhora está na flor da idade. E aí ela começou a rir, ela falava comigo que essa é a maior dificuldade dela. Eu falei, não, deixa eu te dizer, tecnicamente, a sua velhice começou há quase 20 anos. Tecnicamente. Por quê? Porque dentro da nossa literatura ela começa com 65. A sua começou, tem 19 anos. Se a senhora até hoje está achando como que vai ser, está preocupada, está criando um dilema, um problema, preocupa não. Mantenha a sua energia, a sua saúde, a sua mobilidade, a sua disponibilidade, a sua boa vontade, mantém. E a velhice jamais vai chegar. Por quê? Porque tudo depende do impacto. Tá claro? Continuando. Lembre-se, lidando com problemas, tá? Antes, pois, de qualquer reação a essa ou aquela notícia deprimente que venhas receber, não te esqueças de que a sua repercussão dependerá exclusivamente de ti. Antes da gente se perturbar com qualquer notícia que está chegando, antes da gente se perturbar, atentemo-nos que a repercussão dessa informação que chegou vai depender da gente. Então, vamos trazer para o lado social. A gente está vendo o caos que está acontecendo no planeta. Às vezes as pessoas dão uma conotação como se fosse no Brasil. Não, gente, não tem nada a ver com o Brasil, não. Isso tem a ver com o mundo. O processo é de transição. Se nós estamos lidando com um movimento transitório, em todas as regiões do planeta estão sofrendo, todas as regiões estão sofrendo alguma coisa relacionada ao processo de dificuldades, de problemas. Aqueles que são espíritas, que nos acompanham ou que já leram, vocês vão ver lá algo que a gente já fez referência aqui, que é sobre a origem do mal. Eu estou fazendo referência à Gênese, que vai trazer para nós, aliás, deixa eu só ter certeza, já que eu estou com o livro aqui na minha frente, antes que eu fale errado e o Cássio nos corrija, graças ao bom Deus, que tem o Cássio, isso mesmo, no capítulo 3, está aqui, ó, origem do bem e do mal. Origem do bem e do mal. Neste capítulo aqui, no item 6, ele vai colocar para nós das grandes dificuldades que estarão acometendo a humanidade. As grandes.
E ele fala a humanidade como um todo. Ele não está falando os franceses de onde veio a obra com Kardec e nem dos brasileiros, aonde a maior repercussão da comunidade espírita do mundo, do conhecimento, dos estudos, está aqui. A maior repercussão toda é aqui no Brasil. Então, o que ele coloca? Guerras, calamidades, injustiças sociais e enfermidades. Essas 4 grandes dificuldades estarão assolando a humanidade como um todo. Então, quando a gente escuta informações, a gente já sabe. Nós, espíritas, já sabemos. Tem uns, aí eu falando isso, está na doutrina, Kardec traz, a espiritualidade traz, está no capítulo 3, está na Gênesis, está lá. Tem gente que fala assim, mas não deve ser tudo isso não. Gente, eu não estou dizendo que a gente tem que potencializar, mas a gente também não pode sair para a fase da negação. Nada disso vai acontecer, está escrito. Se está escrito, é porque vai acontecer. Mas eu não preciso dar uma conotação maior do que aquela que já existe. Eu não preciso compactuar com o mal. O mal já existe. Ele não merece comentário. A não ser que a gente vai tirar aprendizado, quando eu falo para vocês os pontos de guerra no mundo, quando eu falo para vocês a quantidade de enfermidades que estão se ampliando, quando eu cito referência do CID-10 com 14.400 doenças e o CID-11, 29 anos depois do CID-10, 29 anos depois, CID, Código Internacional de Doenças, o CID-11, com 55 mil doenças, a própria sociedade já estruturou isso para nós, ou seja, já está potencializado. Eu não preciso agravar aquilo que já está grave. Quando a gente vê as calamidades e começa a criticar e agredir, ou a mentir e a aumentar, gente, não precisamos. Não precisamos. Por quê? Isso é impactante no nosso estado íntimo e ou no estado íntimo daquele que escuta. Já está grave. Já está grave. Se já está grave, e isso faz parte do momento de transição, aí vem uma outra colocação, daqui a um tempo eu vou estar trazendo uma outra obra do irmão José. Porque eu estou sempre trazendo as mensagens dele, mas tem um outro livrinho dele, um outro livrinho que se chama Hora de Transição. E ele não vai falar dessas questões lá, não. Ele vai falar disso que a gente vem discutindo aqui, hora de transição. E ele vai falar dessa descoberta de valores, momento da gente fazer revisões, revitalizações, remanejamentos. Ele vai falando isso nas mensagens. Não sai do foco que a gente já vem trabalhando desde o início nas diversas obras que ele vem trazendo. Só que eu vou pegando aleatório. Hora de transição. Porque o nosso momento é esse, ou seja, é hora de nós aferirmos valores. Aferição. O que eu preciso modificar? Como que está a estrada que eu estou caminhando? Como estão as relações que eu estou criando e as relações que eu estou me envolvendo? Como que estão os movimentos na minha relação com a espiritualidade? Como que está o movimento de aferição? Então, em hora de transição, ele vai trazer isso para nós, a gente vai estar trabalhando aqui. Por quê? Porque quando ele fala desse... Espera aí que eu peguei outro capítulo aqui, calma. Que é lidando com problemas, e ele fala, antes de qualquer reação a essa ou aquela notícia deprimente que vem receber, você ligou o jornal, vai receber. E vai ter. Não te esqueças que a sua repercussão dependerá exclusivamente de ti. Até nisso a gente tem que ficar atento. Tem pessoas que colocam assim, eu não gosto nem de ligar a televisão, eu não gosto nem de ouvir rádio. Não, olha, eu já tenho uma visão diferente. Eu gosto da televisão, gosto do rádio, gosto da internet, eu gosto de pegar as informações, me atualizar, filtrar e entender que este é o mundo que estou. Eu não sou melhor do que este mundo. Porque eu estou falando aqui, porque eu estou lendo aqui, porque eu escuto, faço alguma coisa aqui fora. Eu não sou melhor. Eu estou aqui porque eu estou no processo de sintonia de provas e expiações também. Nós estamos aqui porque essa é a nossa sintonia com o mundo, gente.
Olha, essa história de ovelha negra da família é só a Rita Lee que pensa. E outra, isso é uma construção musical. Nós não somos ovelhas negras da família terrena. Nós estamos aqui, esse é o nosso estado íntimo. Essas são as nossas dificuldades. A gente está no centro do problema. O que nós podemos apresentar de bom? Eu não aguento esses movimentos que as notícias trazem. Não, aguente, escute, entenda, reflita, ore para aquelas pessoas que estão envolvidas no contexto e vida que segue. É assim que funciona. E não a gente partir por uma fase de negação, como se nada disso estivesse acontecendo. Ok? Até porque, quando a gente fala aí, novamente, dessas informações que vão chegando, olha a referência que eu vou trazer para vocês. Na revista Veja, de 1991, estou fazendo referência ao meio do ano, junho, julho de 91, teve uma matéria onde a Veja colocou os seus jornalistas à disposição da rede de TV, das redes de TV do Brasil, e deixaram eles uma semana à disposição da televisão para ver o que a televisão estava mostrando. Eu estou fazendo referência, desculpem, eu falei 91, é 90, tá? E aí ela descobriu para nós 1.145 cenas de nudez. Uma semana de televisão em 90. 1.145 cenas de nudez. 707 brigas e facadas. 276 relações sexuais. 72 palavrões. 1.940 tiros. Uma semana de televisão. Eu estou fazendo referência a 34 anos atrás. Olha que nós não tínhamos o que temos hoje, acesso ao que temos hoje. 1.145 cenas de nudez, 707 brigas e facadas, 276 relações sexuais, 72 palavrões, 1.940 tiros. Esses dados, eles são muito significativos para nós. Por quê? Porque a gente avalia como que está no mundo. A Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil, ABNEP, na figura do professor doutor da UFMG, neurologista, aliás, ele era neurologista infantil, professor José Raimundo da Silva Lippe, presidente da associação na época. Alguns psiquiatras franceses viram esses dados, levaram esses dados para a França para fazer a mesma pesquisa lá. Depois veio a resposta para a ABNEP, que esses dados não são dignos de nota. Essas dificuldades que mostrava na sociedade brasileira através da televisão não são dignos de nota na sociedade francesa, por isso não aprofundaram na pesquisa. Isso traz para nós reflexões. Imagina que a gente já vivia isso há 34 anos atrás. Hoje o mundo inteiro vive isso. O mundo inteiro. Mas é para a gente dar ênfase? Não, é para a gente se cuidar. Não é porque eu tenho que sair desligando televisão, desligando rádio, desligando internet, quebrando celular, tira o computador da mesa. Não é isso, gente. Eu preciso ter acesso a tudo isso, mas isso não pode ser impactante, que aí vem o termo que o irmão José usa para nós. Não pode ser impactante a ponto da gente agravar as situações que estão no mundo, agravar no campo da dor. Essa conotação cada um vai dar. Eu sei que elas existem, passei para vocês os dados aqui. As dificuldades existem. Mas eu não posso me abstrair como se eu não vivesse no mundo, eu sou dele. Aliás, eu não estou aqui como missionário. Se a gente está aqui, é porque nós carregamos essas dificuldades no nosso estado íntimo e talvez não estejamos tão envolvidos nesse movimento crítico dessas 4 situações que a Gênese coloca para nós. Mas internamente, a gente ainda tem os nossos processos de perturbação. Ok?
onde encontra a luz acesa, a treva se detém. Olha, onde tem luz, a treva não chega, não. A gente está falando disso aqui, a gente não precisa começar a alimentar dor, sofrimento, escuridão, discussão, agressividade. A gente não precisa. A gente está falando disso, utiliza isso como mola propulsora no seu caminho. Eu utilizo isso como mola propulsora no meu caminho. Ou seja, eu não tenho necessidade de viver mais essas situações conflitantes. Mas apareceu para mim alguma situação que eu posso atender, eu vou atender. E não a gente começar a criticar, é isso mesmo, a terra está abandonada, Jesus até esqueceu da gente aqui. Para de bobagem. Aonde entra a luz, não entra a treva. Aonde tem luminosidade, não tem escuridão. Faz do seu estado íntimo o movimento de iluminação. Aí fica fácil, como diz o título para nós, lidando com problemas. Faz. Para de respostas desanimadas, para de movimentos críticos, agressivos. Para. Isso já facilita o nosso movimento de saúde. E eu estou falando de saúde emocional, de saúde mental. Ok? Não há tristeza que resista a um sorriso estampado na face. Não há tristeza. Imagina você receber bem as pessoas. Tem pessoas que estão com dificuldade, isso é delas, Não se permita a autoperturbação por causa da dificuldade do outro. O que você pode levar, leva. Eu estava lá chegando de manhã cedo, aonde eu trabalho, e aí subindo o elevador, quando eu entrei, tinha uma senhora mais velha do que eu, ela devia estar lá com 75 anos, 78 talvez, estava subindo ali o elevador. Quando eu entrei no elevador, eu já entrei, só tinha ela no elevador, eu entrei e falei, bom dia. Aí ela respondeu assim, bom dia? E eu te conheço? Eu falei, não, a senhora não me conhece. Mas é de bom tom a gente encontrar as pessoas em ambiente fechado e cumprimentar. Até porque só tem a gente ali. Aí ela abaixou a cabeça e falou assim, bom dia. Gente, olha, a questão é dela. O meu papel, ele está feito. Não vou sair dali criticando, pensando nisso. A questão é dela, eu fiz a minha parte. Dei bom dia, com bom humor, vida que segue. Tá claro isso? Ora, aonde tem treva, aonde tem luz, não entra a treva. Claro que quem está em treva, fecha a porta para a luz. Aí depende da abertura que a pessoa vai dar. Tanto que o que ele coloca para nós aqui? Não há tristeza que resista a um sorriso estampado na face. Se a gente souber cativar o outro, acolher o outro, sorrir para o outro, olha, aquilo ali diminui. Talvez se o meu prédio tivesse assim uns 150 andares e ela fosse para o último e eu também, a gente podia ter até uma palestra ali dentro. Tá claro? Mas a gente já começa no primeiro cumprimento com o bem-estar que a gente tende a trazer no nosso quadro íntimo. Quem se curva à vontade de Deus jamais se prostra ante o desejo dos homens. Quem se curva à vontade de Deus jamais vai se prostrar. Sabe o que significa isso? Uma colocação de Jesus em João, no primeiro capítulo, no versículo 38, quando João traz para nós assim, duas palavrinhas, gente, uma pergunta, que buscais? Que buscais? Quem se curva à vontade de Deus, quem se curva, jamais vai permitir que essas questões negativas influenciem, determinem o estado íntimo da criatura. É só a gente se curvar. E aí o movimento de alegria, ele acontece. Quem se curva à vontade de Deus, jamais se prostra ante o desejo dos homens. É isso aí que tínhamos para trazer. Eu espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus. Um abraço a todos e até breve.